Tenho 84 anos. Sou aposentada por tempo de serviço. Tenho 4 filhos. Só de saber que meus filhos estão vivos, para mim já é uma benção dada por Deus. Gosto muito dos meus meninos, muito, muito mesmo. E faz muitos anos que eu não vejo, muitos, muitos anos. E eu não morro, isso daí está escrito. E eu não morro enquanto eu não ver meus filhos. Tem bastante coisa. Tem livro pra caramba que eu li aqui, muito livro. Esses livros, tudo aqui eu já li, todos eles. Li na prisão. Durante esses anos que eu fiquei recluso, eu li todos esses livros. E o restante é material que eu ajudei os presos a fazer, que eu fiz os presos. E tem muito livro. Tem mais livro lá na outra estante. Tudo livro que eu li, porque, na verdade, só meu corpo ficou lá na prisão. A minha mente estava sempre aqui fora, assim, na minha família, nos meus filhos. Entre todos os livros que eu li, esses aí foi o que eu repeti várias vezes. Esse livro aqui foi os livros que eu estudei para fazer os meus próprios documentos de pedidos. Eu reduzi minha pena de 90 anos de cadeia para 56, 32, 22 e eu estava no artigo 75 para sair só em 2030. E lendo esses livros, foi reduzindo minha pena e fiquei dessa vez 12 anos preso ininterruptos. Tirei muitos presos da escuridão, presos que não sabia ler, não sabia escrever. Eu consegui que eles aprendessem a escrever o nome, ler uma carta, escrever uma carta, e muitos deles se tornaram empresários hoje. Muitos saíram da escuridão e se tornaram nova pessoa. Aqueles caras que vai fazer pipa, cortar a mão todinha. E eu voltei na unidade. Quando eu voltei com a carteira da UAB lá, os funcionários ficaram assustados. Por que você está fazendo aqui? Eu falei, eu não falei que eu ia voltar? Eu não disse que eu ia voltar, só que eu vou voltar de uma forma diferente. Eu não vim aqui para brigar, discutir com vocês. Eu vim para vocês entenderem que existe direito e vocês precisam de obedecer esse direito. Eu fiquei 27 anos da minha vida preso, o Estado não me deu a chance. Eu mesmo fiz essa chance, arrumei essa chance através da minha família, minha esposa, meus filhos. Eu decidi estudar, decidi mudar a realidade. E essa conclusão que nós chegamos de não ter ninguém que protege o direito do preso, nós fundamos a ONG por isso. Hoje a gente ajuda todas as 200 unidades prisionais do Estado. A conclusão que eu tenho é que nós podemos juntos vencer. Mas não vencer o sistema com derramamento de sangue, e nem com guerra, nem nada. É simplesmente usando as leis que nós temos no país, que são leis constitucionais. Trabalhando dessa forma, trabalho aqui na Câmara, trabalho nas comunidades, levando para eles o conhecimento, para que elas possam também sair da obscuridade e vir aqui para essa sociedade, para poder participar com todos. Que elas possam ter um sonho diferente, uma vida diferente e possam realmente se reinserir nesse estado de direito que, na verdade, elas não têm até hoje. O meu objetivo é que elas possam se inserir nesse estado constitucional e poder seguir uma nova vida, como eu sigo com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos e recentemente com uma neta.
Eu sou idosa, não sou morta. Então eu tenho que usar batom, um blushzinho. De manhã eu passo um blushzinho. Eu sou conhecida como a Dona Eunice do cabelo vermelho e do batom. E da palavras cruzadas. Esse é meu lindo, maravilhoso filho que eu amo de paixão. Posso não nem falar. Não liga não, porque cada vez que falo no meu filho, eu me emociono muito. Paulo César, a pior coisa da vida dele foi entrar preso. Acabou. Me destruturou, acabou com a vida dele, coitada. Porque nenhuma mãe quer o filho preso, nenhuma mãe quer o filho torto, tá entendendo? Mas eu também não sou aquela mãe de alisar a cabeça. Vocês querem café, refrigerante também, suquinho? Pô, eu vou pôr na mesa, vocês bebem e comem. Aquele é o Alexandre, gente, olha lá. Meu filho segundo. Conheço o Paulo, né? Eu conheço o Paulinho. Então a referência que eu tenho dele é antes de qualquer coisa acontecer. Ah, é? E ele sempre foi um cara bacana, empreendedor, com uma mente muito protetor e ele é meu amigo. Paulinho. Gente, ó, tem mortadela aqui. Vamos comer um pouquinho? Paulo César sempre estudou em colégios bons. Ele é muito família. Briga porque não pintou o cabelo, porque o Deixei cabelo tá uma vez um amassado. dedinho assim, ó, a raiz. Mas o que é isso? Eu que estou presa, a senhora que desanima? Nossa, É engraçado que eles são parecidos demais, porque um acha que o outro tá escondendo alguma coisa, né? Por que minha mãe tava assim? Pô, tá cansada. olha, se eu te falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Teve um dia, ele estava bem doentinho. Falei, eu vou cortar esse meu cabelo, eu não aguento, velha de cabelo comprido não adianta. Você acredita que ele achou que eu estava com câncer? Que eu ia cortar o cabelo? Ele achou e ainda acha, né? Acha até hoje. Até hoje. Cara, tem muita coisa que o Paulo me conta que eu não posso contar pra Nice. Ele teve alguns surtos de tentativa de suicídio e ele fala que nem sabe por quê. Ele fala que quando ele viu, ele já estava se cortando, ele estava tendo algumas atitudes que ele não sabe o porquê. E ele sentia a necessidade de tomar medicação para aliviar essa angústia que ele sentia. E quando ele se cortou, ele falou que é como se fosse aliviar uma pressão. Ele falou, eu não quero me matar, eu não quero morrer. Mas ele falou, eu tô indo para uma linha que eu tô perdendo a mão. E qualquer hora eu vou conseguir. Fazem 7 anos, mais ou menos, ou para baixo que 7 anos, que eu não dou um abraço e um beijo no meu filho. Só no vidro, só no vidro. Ele tá pagando pelas atitudes que ele tomou. Mas a lei de execução penal tá aí pra fazer o cara... Errou, tem que... pagar, mas também tem que dar recurso pra esse cara se ressocializar, se reentregar à sociedade. Hoje o presídio, cara, ele é um depósito. Deus que me perdoe. Ele é um depósito. Então, quando ele tem que sair pra fazer algum procedimento, a última vez ele caiu. Desmaiou, Eles né? acharam que ele tava fingindo. Aí pegaram ele que nem porco, né? Porque quando vai no procedimento algemado pra trás, mão e pé, jogaram ele pra dentro da cela. Só que já tinha batido o rosto e tinha, acho que, trincado o maxilar. Pô, então o cara tá reclamando de dor, né? Você acha que se preocupar que o Paulo César tá com dor? Falei pro juiz, eu fui lá, me acorrentei lá, fui lá, falei, seu juiz, eu não tô pedindo pro senhor soltar o meu filho. Agora, só tô pedindo que vocês se respeitem para cuidarem pro meu filho, principalmente da saúde dele. Tá? Não tô falando que o meu filho é santo. Jamais falei. Eu só quero que ele puxe, tire a cadeia dele para poder sair um dia. Sei que eu vou estar aqui ainda para ver. Deus abençoe. E são os familiares
os que mantêm o link, né, vamos dizer, o link do ser humano que está preso, que está dentro dos muros, com a sociedade que está fora. Porque é ele que vai lá enfrentar a fila, ele que vai lá enfrentar a humilhação. Teve uma pesquisa aqui que mostrava o que a família precisava levar para se manter. Quer dizer, quem está sustentando é a família dentro da prisão. É uma coisa maluca a gente pensar isso, né? E é doloroso pensar isso. Retirar o contato da família do preso, né, é algo que é muito cruel. É no sentido realmente de ser um mecanismo, inclusive, de tortura, né, onde você vai cercear não só a liberdade, mas vai cercear, inclusive, os vínculos afetivos, né, que o detento tem. O sujeito, ele está cumprindo pena, mas ele tem direitos mínimos que devem ser conservados, entre os quais o de poder abraçar e beijar seus filhos, abraçar e poder beijar sua mulher. Olha, está preocupante a questão da saúde e da doença mental dos presos brasileiros. Muitos entram lá sem adoecimento mental e acabam desencadeando esses adoecimentos. Outros que estão adoecidos pioram. E a saúde mental, ela está totalmente ligada a essa conexão do preso com a realidade, né? E com a sua família. Então, é absolutamente fundamental que o preso continue tendo vínculos do lado de fora para estimular a esperança, sabe? Porque senão a pessoa pode adoecer por falta de esperança de um dia sair dali. A condição que leva uma pessoa a cometer qualquer atitude que ela venha a ser presa. Até às vezes pode ser também um desespero daquela pessoa. Então aquela pessoa que está ali provendo, né, para toda uma família, se ela é presa, ela é a pessoa que põe ali, economicamente falando, o pão, o leite, tem um impacto social, tem um impacto econômico, porque hoje em dia a prisão, ela é a regra, ela não é a exceção. A liberdade para o povo preto que é a exceção. Toda prisão no Brasil é ilegal. A gente tem uma lei de execução penal que diz como tem que ser a prisão. E temos uma prisão na realidade que é totalmente diferente daquela que está escrita na legislação. A lei diz que ele tem que estar privado da liberdade e não privado da dignidade. E a realidade no Brasil é privação da dignidade, é tortura, é violência. E a pena não pode passar da pessoa do criminoso. Ora, quando uma pessoa é condenada, toda a família está cumprindo a pena junta. Tem dois momentos em que os presos conseguem ser encarados como seres humanos. Um deles é nas visitas. E às vezes é o único momento em que o preso é visto como pessoa e que ele pode, enfim, se sentir plenamente humano. É como se o Estado desistisse das pessoas que ali estão. É como se a sociedade desistisse. Só quem não desiste são os familiares. Foi assim mesmo, charrando. Tô achando camisa, né, cara? Pra mostrar já tatuagem nova, né? Pô, isso aqui tudo, meu pai. Pô, que é o significado do pai. Meu pai, isso aqui é meu tio. Desenhei minha família no meu peito mesmo. Sabe como é que é? Isso aqui é meu rei, tudo pra mim. Meu pai. Nada mais justo que desenhar ele no peito. Minha família, né, filho? Meu pai nem gosta de tatuagem, eu nem mostro. Mas ele vai ficar sabendo, com certeza. Hoje em dia tá assim. Hoje em dia tá assim, né, não, mano? Porra, vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Muito boa noite pra geral, o bagulho tá bonitão, tá de verdade, evento do mano, valeu, o homem já tá na casa, aí, de tão distante, com vocês e pra vocês, Se não fosse a música, chefe, a música é onde ali eu coloco todos os meus sentimentos, eu falo tudo que eu quero falar mesmo. É uma crítica social mesmo, eu falo pro Estado, eu falo que eu sinto saudade do meu pai mesmo. Eu falo do meu pai na minha música, porque
independente de tudo, ele é meu pai, mano. Eu vou falar mesmo, meu familiar. Mãe, tá andando bem, mãe? Claro, morava aqui. Eu criei os meus filhos ausentes do Márcio. Quando o Márcio foi preso, meu filho estava bebê. A consequência do sistema penal na vida, principalmente tanto do interno quanto dos filhos, é sequelas que vai existir para a vida toda. Tipo assim, eu tenho 23 anos, né, chefe? E eu nunca vi meu pai na rua. Tá ligado? Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Nós nunca conviveu com o nosso pai em nenhum momento da nossa vida. Tipo, quando eu nasci, meu pai já tava preso. Pegou a visão, chefe? Eu fui feito lá dentro da cadeia, né, mãe? Quando eu nasci, meu pai já tava preso. Nossa visita no Presídio Federal tem mais de uns 10 anos, né? Pô, tem 17 anos. 17 anos que nós visitamos no Federal. Só no Federal. Aí, eu não gosto não, chefe. Não tem como gostar, né? Tem Federal, como gostar. pô, pra nós entrar pra ver mais de 15 celas assim, mano, papo reto, passa maior constrangimento pra tu entrar. E você só fala pelo interfone. Como é que tu vai ver teu pai, pô, pelo um vidro assim no meio, tu não pode nem encostar na pessoa, não pode nem dar um abraço, não pode nem falar. Pô, Presídio Federal cara. É tortura, cara. Tipo assim, pra nós que é família, isso daí é desumano. Eu querer ver meu pai, eu quero encostar no meu pai, dar um abraço no meu pai, dar um beijo. Mas aí, a saudade é um bagulho que nós aprendeu como? Nós aprendeu a conviver com a saudade dentro de nós, tá ligado? A saudade tá aqui dentro de mim mesmo. E como? Eu já me contentei que às vezes, tipo assim, às vezes na minha mente eu já sei que ele não vai estar aqui com nós, tá ligado? Mas aí, só de ele estar presente no nosso coração, pra mim já é mais papo reto. Saudade inigualável, chefe, que nós sente. É verdade. Beijo, tchau. Meu nome é Kelly Borges, tenho 33 anos. Tô morando em Brasília porque meu marido, ele era de São Paulo, ele foi transferido para o presídio de Mossoró, ele ficou 3 meses lá e agora faz 4 anos e meio que ele tá aqui em Brasília. Tenho uma filha de 9 anos, faz mais ou menos uns 6 anos que ela não tem contato físico com ele. Você não poder abraçar sua família, ver sua filha crescendo pelo vidro, isso é uma tortura psicológica. Na época da pandemia, por exemplo, todo mundo ficou quase louco com televisão dentro de casa, com comida dentro de casa, com a família dentro de casa. E as pessoas sofriam de ver um parente por videochamada e não poder dar um abraço, por exemplo. Muitas pessoas hoje têm problema psicológico por causa disso. E hoje eles vivem isso lá, só que eles não têm nada. Quem que fica 22 horas trancada num quadrado, sem uma televisão, sem uma música, sem nada, literalmente você ficar olhando pro teto. Não tem contato físico, nem com criança, com ninguém. Isso perde muito o vínculo do pai com o filho. E teve um episódio que eu levei minha filha e na hora que a gente chegou a comida tava passando. Só que a comida tava com um cheiro muito forte, podre, estragada mesmo. E nisso ela ficou muito assustada. Ela falou, mas o que é isso? Olha o cheiro e tal. Por que tá assim? Então muita coisa ela não consegue entender o que tá acontecendo. Depois disso ela não quis ir mais. Ela foi acho que mais uma vez só depois disso. Ele arruma uma forma de criar um vínculo com ela. Os dois têm um dom, né? Ele tem o dom de desenhar e ela também tem. Então ele manda um desenho para ela copiar e mandar para ele igual.
Então essa é a forma deles terem um contato. Ele incentiva muito a questão da dança, da música, do estudo, do ensino. Ela fala muito de Deus para ele, então é uma forma de confortar ele lá dentro também. E eu quero que ela tenha esse contato com ele, eu quero que ela possa abraçar ele, poder ficar do lado dele, para que um dia ele saia de lá e de alguma forma ela ajude também ele, né, a ser alguém melhor, a ele mudar a história dele. Eu espero que ele pague o que ele deve, mas de uma forma humana, né? Meu sonho realmente é que ele possa ter contato comigo e com a minha filha, né? Poder abraçar ela. Eu tenho uma página, ela chama SOS Relatos Federais. Eu criei essa página de uma forma de conseguir mostrar para a sociedade como é a parte da família também. Tá muito torturante, casos assim que choca. Então a gente precisa que a lei seja cumprida, porque eles estão cumprindo a lei. Eles estão lá dentro cumprindo a lei. Só que, e a lei deles? Não existe? A lei da família? A família não pode pagar pena. E é isso que está acontecendo. O familiar está pagando pena, o filho está pagando pena. Então o nosso grito é para que o sistema carcerário melhore. As teses de julgamento são as seguintes. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. A nossa sociedade é uma sociedade que fala muito em cadeados, polícias e cadeias, porque é uma sociedade, ao mesmo tempo, muito excludente e injusta. O que é ressocializar? É colocar dentro do sistema que te gerou. Ressocializar é novamente domesticar a pessoa para viver o sofrimento, a miséria, a dor, o descarte calada. Essa é uma palavra muito complicada. Ressocializar. Acho que quem tem que se ressocializar não é o preso, a presa, é a sociedade como um todo. Não basta o governo ser defensor dos direitos humanos, porque a sociedade não é. Qual vai ser o futuro dessa pessoa? Nós não temos prisão perpétua, né? Então essa pessoa vai ter que regressar, né, para a sociedade e ninguém discute o que fazer para que a pessoa retorne, né, de uma maneira melhor. Então, quando volta, como que ela consegue sobreviver? Onde ela entra nessa estigmatização que a gente tem nesse país, onde pessoas pretas, né, e pessoas que já foram presas também, não servem para nada. A maior parte das pessoas que reincidem criminalmente, elas o fazem em até 120 dias, elas o fazem em um quadrimestre. Metade das pessoas, praticamente, que reincidem criminalmente acontecem dentro desse período, e muitas delas são chamados crimes pelo crédito, ou seja, não conseguiram ter uma penetração social adequada, não conseguiram reintegrar as suas comunidades, não conseguiram emprego, não conseguiram ali o apoio adequado, acabam reincidindo criminalmente. Por quê? Porque precisam se manter financeiramente. O sistema, todas as pessoas sabem, ele não recupera, ele não possibilita o repensar as vidas, ressignificar as vidas, ele não dá chance às pessoas que ali estão para que elas possam ter uma outra trajetória na sua vida. Veja, nós não estamos aqui defendendo a impunidade, nem os familiares defendem a impunidade. Quem errou tem que pagar por isso. Tem um jurista argentino muito conhecido, Eugênio Raul Zaffaroni, que diz que ressocializar uma pessoa no cárcere é como ensinar alguém a jogar futebol dentro do elevador. É exatamente isso, né? É algo impossível. Pois uma vez egresso, ele mais nada deve à sociedade. E ele precisa ali, é muito mais barato, chega a ser quase 7, 8 vezes mais barato escrever uma pessoa simplesmente em todos os programas sociais disponíveis do que permitir que ela cometa um novo crime por falta de crédito e retorne para dentro do sistema prisional. Então, o cálculo financeiro, ele é óbvio, não há debate sobre isso.
Em relação a qualquer outra questão, lembrando mais uma vez, o egresso, ele mais nada deve à sociedade. Ele precisa de apoio para poder recomeçar a vida dele. Eu costumo dizer que foi por amor ao rap, né? Eu decidi que eu faria qualquer coisa para gravar o meu disco, para bancar. E eu não tinha grana, mano. Eu queria discutir com as pessoas através da minha música. E procura aqui, procura ali, patrocínio aqui, patrocínio ali, nada. Eu fui atrás da maneira que eu achei que seria mais rápida para eu conseguir. Não estou dizendo que foi a maneira certa. E obviamente que não foi. Mas foi uma maneira que eu encontrei. Arrumei uma arma com um amigo e fui atrás de um dinheiro para bancar o meu disco. Mediante essa situação, eu fui para dentro do sistema carcerário. O sistema carcerário é punir, malandro. Apenas. Ressocializar quem nunca sequer foi socializado é contraditório. Então essa palavra ressocialização, ela não existe. A gente fala por falar. Os grandes intelectuais falam que é bonito. Nós estamos tentando ressocializar aqui para eles. Entendeu? Vai falar de ressocialização para quem mora na favela, xará. Bandido bom é bandido morto. Não é esse o discurso? Bandido bom é bandido morto. Eu digo que bandido bom é bandido ressocializado. Mas, mais uma vez, é uma contradição, porque eu não acredito na ressocialização vinda do sistema para nós. Porque o sistema não investe. O sistema quer te piorar enquanto homem. Os caras rasgam as suas cartas quando você vai de bonde, as cartas que você recebe da sua família. Isso vai te alimentar de coisas boas. Eles rasgam, eles jogam fora. No livro que você está levando, eles jogam fora. Eles não querem que você leia aquele livro. Você não pode ter um minuto de paz. Você não pode ter um minuto fora daquele lugar. E o livro, ele tem essa possibilidade. Ele te tira dali. Eu li aqui fora, ali lá dentro. O sistema quer que você saia e que você volte. Você custa dinheiro, irmão. Você vai engordar minha conta no banco. É você. Você e os demais. Esse dinheiro vai para algum lugar, malandro. E não é para a ressocialização dessas pessoas. Não é para cursos profissionalizantes. Não é para educação. Esse é o sistema que as pessoas dizem não conhecer. Ele é tão eficaz que ele é invisível aos olhos de muitos. Mas o rap me mostrou quem é ele. Se não fosse o rap, eles estavam fodidos na minha mão, tio. Eu tinha saído muito mais revoltado do que eu entrei. E certamente eu estaria empunhando armas. Ou já teria morrido, provavelmente, mas já teria matado pra caralho também. Porque você cria monstros. Esse sistema cria monstros. O Zumbi dos Palmares, a medalha. Tem um significado muito grande, né? Porque é a medalha de um cara que lutou para que hoje eu estivesse aqui, né? Eu tava no RDD de Campinas, tava na P5. E a minha música Conflitos, ela foi escrita lá. Então teve um funcionário, o seu Júlio, eu nunca mais vou esquecer o nome dele, ele usava um óculos. Aí quando ele foi sair, eu falei, seu Júlio, sem querer abusar do senhor, você não tem uma caneta para me prestar, por gentileza? E lá não pode, você não pode ter a caneta. Com a caneta você mata outro preso, você não pode ter a caneta. E aí o seu Júlio falou, porra, mano, eu não posso te dar essa caneta, mas calma. Vai escrever uma nova música? Eu falei, eu vou. E ele foi, voltou com um remédio para dor de cabeça, um dipirona, e voltou com uma caneta. Ele me deu uma caneta. Eu escrevi a música Conflitos num papelão. Essa noite para dormir foi cruel, passei a madrugada contando estrelas no céu. A depressão teve aqui para me ver e trouxe uns amigos que não tive o prazer em rever, ó só. Veio o ódio, a tristeza, a impaciência e também a descrença. Troquei até uma ideia para desbaratinar, mas não vi a hora de poder me jogar.
umas ideias bestas, cheias de rancor, meu coração entristeceu, sofreu, chorou, o ódio era aquilo, só falava do mal, de droga, armas, vingança e tal. Cheguei a perguntar pelo amor onde estava, e o ódio respondeu que se trombasse o matava. Eu queria poder discutir com as pessoas através da minha música, eu queria poder cantar, eu queria poder salvar vidas. Foi isso que o hip hop me ensinou. Eu entrei lá já sabendo disso. Então eu resolvi permanecer vivo. Sou Neninho de Abalubaê, ativista do movimento, ex-ativista do movimento negro brasileiro. Hoje em dia eu trabalho com a ideia de movimento de resistência negra, que eu acho que é mais objetivo. E nessa lida de luta, acabei sendo preso, perseguido pelo sistema na época da ditadura. Angela Guilha era uma antropóloga negra norte-americana. E você vê aqui, me apresentaram ela como se ela fosse do Black Panther. Nossa, eu estava entusiasmadíssimo com ela. Imagina, uma mulher negra, Black Panther. Né? Mas eu conheci, eu me saí da entrevista me sentindo um Black Panther. Aí saiu a entrevista, depois saiu e tal, começou as perseguições policiais. Aí eu comecei a ser perseguido e não era a polícia comum, era o DOPS mesmo, e até o Exército. Eu fui preso a primeira vez, não me lembro a data, mas foi na década de 60 ainda, por artigo 59, por vadiagem, mas um amigo meu me tirou em 7 dias. Na época eu já vivia denunciando o racismo no Brasil. Para mim é uma questão de consciência, né, meu? Fui torturado pelo menos umas 3 vezes. Tortura é um instrumento, como eles mesmos dizem isso, saca? Que o preso não vai confessar gratuitamente. Por que que eles usam da tortura? Sadismo mesmo. Passado algum tempo, me prenderam novamente e me meteram na cadeia, na casa de detenção. Essa foto aqui também é na casa de detenção. Isso aqui é minha sobrinha, quando a minha mãe ia visitar, levava ela. Rapidinho apareceu uma transferência para mim para Avaré. Lá as celas eram individuais. Volta e meia vinha notícia de um preso que se matou enforcado. Por quê? Os caras não sabem ler, não tem com quem conversar. E nos presídios, geralmente, a gente fica no pátio 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. O resto do período, a gente fica trancado sozinho na cela. E a única coisa que tem para fazer no presídio é o tráfico. A ideia que se tem aqui fora é que as mulheres colocam na vagina maconha e põem lá dentro dos presos. Não é isso que vocês conhecem aqui? Certo? Só que na vagina a mulher não coloca 1 quilo de maconha. E lá entra de quilos. Saca? Então é obrigado a traficar. E você trafica, é como aqui fora. Então, por isso que eu digo que eu devo muito para minha mãe. Minha mãe não me deixou em falta. Toda semana ela estava lá, em Avaré, ela ia toda semana. Eu fiquei 2 vezes de condicional. E a dificuldade da gente não tem emprego. Nos presídios diz que o estudo é obrigatório, só que não tem escola. Eu não sei, eu já ouvi funcionário falar isso, sabe? Sem estudar, esses caras já são perigosos. Já pensou se estudasse? O capitalismo faz isso. Quem cria o marginal é o capital. O Estado tem a necessidade de impor uma coerção em cima da população para mostrar o seu poder. Entendeu? E a forma que tem de fazer isso é através das prisões.
Meu nome é Marcos, tenho 44 anos, fiquei preso durante 3 anos, 5 meses, 22 dias. Eu passei por 3 cadeias diferentes em todo esse tempo, né? Penitenciário, semiaberto. Fiquei um tempo no Instituto Psiquiátrico Forense. É difícil tu desopilar. Eu desci para uma escola, não queria estudar, porque é assim que eles falam. Não queria estudar na rua, quer estudar agora. Tu já não vai mais para a escola. Tu já escuta isso por parte dos agentes do Estado. Na rua não queria trabalhar, quer virar trabalhador agora. Então é complicado, não tem como tu voltar com uma mente diferente lá de dentro. Então, o cara tendo um suporte de uma visita, de alguém que tá esperando pelo cara, uma carta, velho. Uma carta, uma coisa tão ínfima assim, que é pegar um papel, uma caneta, nem que seja pra te xingar. Pô, cara, olha o que tu fez com a tua vida. Aquilo ali faz a diferença, entendeu? Tu te sente abraçado, tu vê que tem alguma coisa fora dos muros. Saí da cadeia em fim de 2007. É uma alegria, assim, que vem parelha, assim, com uma certa depressão, né? Dá aquele baque, assim, sabe? Que tu vê tudo que tu perdeu. Tudo que, né? Tempo perdido de vida. E tu sai, que aí tu te depara com a realidade. Eu tô na rua. O que eu vou comer amanhã? Aonde eu vou dormir amanhã? Graças a Deus eu tive apoio aí, minha mãe, que não tá mais aí hoje. Né? Ela nunca soltou minha mão, né, velho? A minha mãe, eu vi ela... Eu vi ela envelhecer 20 anos em 3 anos e meio, né? É pesado, velho. O sistema não quer ver a vitória do cara. Não existe ressocialização. Se o cara sair pra rua e não tiver alguma coisa pra ele, ele vai voltar pro crime. E ele vai voltar 1000 graus. O cara, aquele que só roubou a tua corrente ali na corrida ali, quando ele voltar, ele vai te dar um tiro na cara. Porque só vai piorar. Então nós temos que pegar esse cara e fazer alguma coisa por ele. Vamos dar um trampo, vamos dar um curso pra ele, cara. Passei muito perrengue atrás de emprego. Tu é contratado por uma empresa, dá um tempo eles vão te efetivar, eles vêem o teu histórico, eles já não dão bola pro bom serviço prestado. Eles te excluem, porque ninguém confia. A realidade é que ninguém confia e o cara não tem suporte nenhum. O cara sai literalmente de uma casa carcerária com a mão na frente e outra atrás. Sobrevivi por muito tempo, até achar o meu lugar. Achar um grupo de pessoas que não estão preocupadas com quem eu era, e sim com quem eu sou hoje. Que foi esse lugar aqui. As empresas que tem aqui dentro, os bares, restaurantes, lojas, eles apostaram em mim. Eu sou o guarda-chave, eu entro em qualquer espaço aqui com ou sem eles. Eu tenho essa confiança deles. Para mim isso é muito, entendeu? Porque tem pessoas que sabem quem eu fui e não estão nem aí. Eles querem saber do Marcos que eu sou hoje. E isso é uma coisa que motiva, né, cara? Eu vou mostrar pra eles que eles não perderam tempo comigo. Eu tenho folha corrida, mas eu não desejo mal pra ninguém, eu não faço mal pra ninguém. Meu sonho é ficar bem. Eu ficar bem, as pessoas que me ajudaram, seja com uma palavra amiga, seja indo me visitar. Eu tenho amigos que foram no semiaberto me visitar. Quero que a pessoa que perdeu tempo com uma caneta me xingando, fique bem. Eu quero que ele me veja bem, porque ele se preocupou comigo. O cara que passou pela minha mulher, pela minha mãe na rua, eu digo, ó, espere que quando ele voltar, eu tô aqui e vou pegar ele. Entendeu? Esse cara eu quero bem, então o meu sonho é ver eles bem.
Meu nome é Nathalie Vieira de Arruda, tenho 38 anos, sou ex-presidiária. Eu sou mãe solteira, tenho 5 filhos. A gente perdeu meu pai muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade e o meu irmão tinha 7, 6 anos. E a minha mãe, à base de muito sofrimento, criou a gente. Então, devido à necessidade, à fome, muitas coisas que a gente passou na nossa infância, infelizmente, a gente não teve oportunidade de estudar. E a gente, em desespero, opcionou pelo caminho da situação do crime. E enquanto eu estava em cumprimento de pena, a gente nunca teve um apoio na rua, então o meu filho ficou com o pai dele em Corumbá. Eu, tirando cadeia, o meu filho teve acesso muito rápido a drogas, porque é uma casa, uma biqueira, uma família normal, uma biqueira, uma família normal, uma biqueira. Então é acesso muito rápido, né, a drogas. Quando eu saí em 2016, o meu filho já estava usando cocaína, com 13 anos de idade, então foi quando eu alcancei o lápis da condicional, eu resolvi vir para Aquidauana. Eu não me considero bandida, eu me considero uma pessoa que foi atrás de alguma coisa, mesmo de uma forma errada, ilícita, mas para me garantir o sustento dos meus filhos, porque uma sociedade não me acolheu quando eu precisei. Então é muito fácil essa mesma sociedade querer me julgar. Então eu tive que aguardar todo o término da minha pena e a minha extinção de pena para poder fazer o meu cadastro e visitar meu irmão. Quando eu cheguei lá, meu irmão estava num estado bem debilitado, assim, por questão de muito tempo. Que isso daí já se fazia o quê? 3 anos meu irmão dentro do regime federal, sem visita, sem família, sem ninguém. Ninguém tá pedindo para ninguém sair impune dali, não. Ninguém tá pedindo para soltar. Se tiver direito, tem que ser soltado também. Porque o meu irmão não tem pena a ser cumprida e está naquele lugar lá, enterrado vivo. Que fortalece um preso é família, é presença de amor, é afeto de carinho. Não é colocar numa cela disciplinar, não é colocar o interno para tomar uma hora de sol, de banho de sol, uma vez ao dia. Não é colocar o interno trancafiado, de 24 horas que tem um dia, 23 horas trancado. Que isso não é regenerar ninguém. Isso não é educar ninguém, não é corrigir ninguém. Isso é tortura. Não existe cadeia perpétua. É o que está se tornando os presídios federais. Cadeias perpétuas. Se torna um ciclo vicioso com sofrimento, né? Sofre ele lá, sofre nós aqui. Tiramos um passado ao abismo e não nos inclinamos para ver se estava bem morto, dizia Shakespeare. As práticas de tortura que nós víamos na ditadura militar hoje são implementadas nos nossos sistemas penitenciários, nas nossas unidades policiais. Tortura como método de confissão, tortura como método de punição. Isso viola não só a nossa Constituição, mas todos os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A segurança é um direito que tem que ser garantido pelo Estado. Mas por que o próprio Estado, através dos seus poderes, ilude a população achando que prendendo a torto e a direito vai resolver o problema da segurança e sabe que não vai? Apenas o encarceramento da pessoa sem os devidos serviços, sem os devidos atendimentos, ele não vai gerar a ressocialização do indivíduo que precisa trabalhar, precisa de elevação de escolaridade, precisa de atendimentos diversos como psicólogo, assistente social e todos os outros serviços que já são previstos na Lei de Execução Penal há praticamente 40 anos. Porque quando está na Constituição Federal, a gente tem que entender que isso é um projeto de país. O nosso projeto de país exige que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, que é um atributo inerente a todos os seres humanos, independente da condição social, independente de ter praticado ou não um crime, independente de ser branco, de ser negro, de ser homem, de ser mulher. E é uma ferida que precisa ser mexida, aberta, porque, como eu disse, uma das maiores populações carcerárias do mundo, e não é porque são pessoas que, em tese, cometeram infrações penais que devem ser desconsideradas enquanto seres humanos que são.
Brasil tem espaços, infelizmente, integralmente dominados pela criminalidade e pelo tráfico, onde não há Estado. E, portanto, quando as pessoas são criadas em ambientes embrutecidos, a tendência natural é que elas sejam pessoas brutas. Portanto, é um paradoxo o Estado cobrar aquilo que ele não ofereceu minimamente às pessoas. A vida é feita de mais do que segurança pública. E, portanto, tem que ter polícia, mas também tem que ter um bom posto de saúde, tem que ter uma boa escola, tem que ter uma quadra de esportes, tem que ter música de qualidade no fim de semana, tem que ter teatro. O Estado tem que prover isso. De modo que parte da criminalidade é fruto da ausência de Estado dando essas condições mínimas. Mas também não quero glamourizar, quer dizer, a pobreza e a desigualdade são causas da criminalidade. Mas isso não dispensa o Estado de prover segurança pública, porque pobre também precisa de segurança pública. O preso, ele está inteiramente sob a guarda do Estado. Ele não pode sair para prover nenhuma das suas necessidades básicas. Então, se o Estado privou a liberdade dele, legitimamente, o Estado tem o dever de dar a ele condições mínimas de dignidade e de sobrevivência. O Judiciário tem duas grandes razões para intervir no sistema prisional. A primeira delas é o respeito a um conjunto mínimo de direitos fundamentais daquelas pessoas presas, que foram condenadas, como disse, à privação da liberdade, e não a serem vítimas de violência sexual, de comida estragada ou de ter que dormir com a cabeça no tampo do vaso. Essa é uma primeira razão, proteger direitos fundamentais mínimos de qualquer ser humano. A segunda razão é que o sistema prisional tem um impacto muito relevante sobre a segurança pública em geral, inclusive porque as más condições do sistema prisional fazem com que ele seja uma escola do crime e um escritório do crime, porque com muita frequência a criminalidade é comandada de dentro das prisões. O Supremo Tribunal Federal entendeu que havia o que nós chamamos de estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Estado de coisas inconstitucional é uma situação de violação massiva dos direitos fundamentais a demandar um tipo de providência e um tipo de processo que não é o processo tradicional. A queixa das famílias dos presos é uma queixa procedente. Nós determinamos ao Executivo, com a ajuda do CNJ, que elabore um plano nacional para enfrentar esse problema, que são três grandes problemas: a má qualidade das vagas, o excesso de entrada no sistema e a permanência no sistema de muitos presos além do prazo razoável. A situação é tão grave. Quando eu me deparei com esse problema pela primeira vez e conversei com as pessoas que são especialistas em sistema penitenciário, eu disse para eles, para mim, uma providência imediata e muito importante é ter água quente no presídio. E, portanto, sempre me pareceu que o direito a tomar banho quente é um direito fundamental mínimo de conforto na vida de qualquer pessoa. E o especialista virou-se para mim e me disse com um ar cético: ministro, primeiro é preciso ter água. Portanto, a água quente já era uma sofisticação, porque em muitos presídios não tem água, ou só tem água um número pequeno de horas por dia. Portanto, a situação é mais degradante do que parece. Eu sempre fui uma vida voltada para o esporte, fiz capoeira durante 20 anos. E sempre fui apaixonado, depois comecei a dar aula de capoeira em projeto social, até que eu comecei a estudar para concurso, porque eu queria uma estabilidade, só que eu não imaginava, eu não fazia ideia de como era o sistema penal brasileiro. Aquele ambiente hostil,
Eu não sentia prazer, eu só sentia prazer em acabar do plantão, tinha que beber. Porque eu conseguia enxergar como fosse uma válvula de escape. Quando você saía do plantão, você nem vinha pra casa. Você ia cortar o cabelo, você ficava na rua um bom tempo antes de vir pra casa. Chegava em casa bem de noite e mesmo assim bem agitado, estressado. Eu não podia abrir a boca, que você já reagia. Tu acha que refletiu na nossa separação? Sim, com certeza. Com certeza, eu era muito nova, né? Aí engravidei e eu não conseguia lidar com essa situação do seu nervosismo e grávida e depois com a neném recém-nascida. Então eu preferi me afastar junto com a Maria. Depois que eu entrei, eu já comecei a frequentar um psicólogo, um psiquiatra. Eu não conseguia ter paciência com a minha mulher grávida. Eu não sabia lidar com aquela situação. Na época foi a opção que eu fiz. Não me arrependo. Só acho que tem que olhar mais pelo sistema penal brasileiro, tanto pro preso como pro guarda. Pra gente baixar esse índice de suicídio, esse índice de depressão, de tendência ao alcoolismo, à droga, do inspetor penitenciário, do policial penal. Tu é obrigado, não que você queira, mas tu é obrigado a ter inúmeros cuidados para proteger tua vida, para proteger tua família, porque tu não sabe o que tá na mente do vagabundo, que ele é capaz de fazer por você ter dado um não, por você não ter aceito uma propina, por você não ter dado uma regalia para ele. A gente não sabe até onde vai, até o poder dele, que ele pode fazer contra você. Então tu é obrigado a vivenciar 24 horas, a escolha que tu fez, tu vai levar isso para sua vida. É um motivo de grande felicidade ver atualmente esse projeto social que o Piuma vem realizando. Ele era uma referência do lugar onde eu morei por anos. E passou décadas eu trabalhando, chegou uma leva de preso de outra unidade e um deles era o Piuma. Eu acho que todo mundo é digno de uma segunda chance. Então, se ele está conduzindo a vida dele de uma forma honesta, fico até feliz em ver ele ressocializado, trabalhando. E aí, maluco? Brotou mesmo na favela, hein? Caraca, mano. Beleza? Como é que tá? Como é que tá os trabalhos? Você? Tudo na paz, tudo de Tamo boa. É um jeito. coletivo e tudo pra você aí, pra você lá. Educação social, legal. Pô, entra aí, vou chegar aqui. Você sempre foi um guarda, né, cara? A gente é amigo já antes de você ser guarda, né? Mas a referência de guarda pra mim que você sempre teve foi uma referência boa, de respeitar as pessoas, respeitar os internos, respeitar todo mundo, né? Mas, pô, cara, a minha parada é essa aqui. Hoje eu tô aqui, né, com esse projeto social aqui. Se você não reparou, te dei um colete do projeto. E na imagem desse colete... Adorei o presente. Eu não sei se você reparou que tem dentro do mapa do Brasil, um cara quebrando um fuzil. A gente é totalmente a favor do desarmamento, porque a arma não salva a vida de ninguém. A maioria dos meus companheiros, meus amigos, tudo morreram. Sim. É, se tem 2, 3 por aí é muito. Com fuzil na mão, foram 30 anos com fuzil na mão, né? Agora, eu sempre fui um cara que, tipo assim, você sabe que eu controlei o sistema penitenciário por muitos anos. E comigo a gente controlava mesmo de verdade. Mas a gente controlava aspa, né? Não, tu falava pelo lugar que você morava, não, que é a cadeia do guarda, quem controla é o guarda, quem manda é o guarda. O cara vai botar 10 guardas, vai tomar conta de 1000 presos? Pô, tá de sacanagem, pô. Não tem guarda suficiente pro sistema penitenciário. Então o cara tá no barril de pólvora. O guarda tá ali Mas também quem como comanda preso. é o guarda, sim. Mas você sabia que o guarda fica mais preso que o preso? Sim, com certeza. O preso vai embora e o guarda fica lá tomando conta do preso junto. De outros presos. Então o guarda tira mais pena do que o preso. O que eu sempre falei para vários diretores, eu sempre lidei com todos os diretores, administração penitenciária. Eu falei anteriormente que o respeito vem em cima do comportamento. Então você é o gaúcho na rua, ali dentro você é o Cláudio, você é um preso, existem regras e as regras são para ser cumpridas, levando
tu sabendo levar tua cadeia, aquilo vai ser leve. Não, na realidade é que a gente fica todo mundo à deriva ali dentro, né? É um barco à deriva, entendeu? O guarda e o preso é uma coisa só, todo mundo preso. Vai depender de ambos ali para poder tocar da melhor forma e a gente conseguir colocar... Embora. Né? O guarda ir embora em paz. Conseguir colocar um leme nesse barco, porque a gente espera que o sistema venha melhorar. Mas para melhorar isso aí tem que ter uma luta muito grande, né? Então E é isso aí, cara. A gente tá numa outra vida, a gente tá levando agora a nossa vida aí fora dessa situação toda, né? A gente sempre teve uma amizade e hoje a gente tá aqui junto, aqui, trocando essa ideia. Né? Fico feliz de ver depois de décadas, acho que está no caminho certo. A gente que trabalha com segurança pública sabe muito bem que a linha entre a liberdade e a prisão é uma linha tênue. E no último período a gente viu grupos numerosos serem aprisionados por cometerem crimes que talvez nem eles mesmos julgassem fossem crimes. E chegar num sistema penitenciário e perceber que a discussão sobre direitos humanos, ela importa. Ela importa. O que acontece na prática, o que acontece de violação dos direitos humanos, ele está muito para além do policial. Ele está dentro de uma estrutura de violação de direitos humanos, que é uma estrutura social. E aí atribuir no policial essa dicotomia é algo que não é justo. Não é justo porque os policiais são formados justamente para serem ferramentas dos direitos humanos, especificamente no sistema prisional. Especificamente. Porque qual que é o papel do policial penal? Em sua essência, cuidar, fazer a custódia de cuidar, é de manter a tutela, é de manter aquela pessoa em condições. Isso é necessariamente vinculado a direitos humanos. Nós precisamos cada vez mais formar as nossas polícias pelos direitos humanos, mas além disso é que a sociedade visibilize esse papel, olhe para as prisões, né? A gente vê um cenário de invisibilidade, ninguém está se importando com as prisões, mas numa violação dos direitos humanos, a culpa é do policial. Ele também, inclusive, os espaços penitenciários, se ele não é saudável para o preso, ele também não vai ser saudável para o policial. Todo mundo convive no mesmo espaço. É o mesmo local. Se a saúde mental do preso não vai bem, a do servidor também não vai bem. Aqui, então, a gente tem a estrutura das muralhas, que é uma estrutura única ainda do Sistema Penitenciário Federal. Então, a gente tem uma muralha de altíssima capacidade de resistência a impactos balísticos. O teste maior que foi feito foi com .50, né? E ela bancou tranquilamente. Ela tem 9 metros de altura, tem uma profundidade muito significativa. E aí a gente tem de forma complementar os portões, que são portões, eles pesam 14 toneladas, tem um motor que é hidráulico, porque ele tem uma resistência também a impactos. Então a gente tem uma estrutura toda blindada, são 4 torres que funcionam 24 horas por dia, com capacidade de combate externo e combate aéreo. Então essa estrutura de segurança, ela fez com que a gente tivesse um ganho muito grande da nossa capacidade de custódia. Está chegando aqui no pátio de sol. Nesse ambiente, o preso vai ter o direito de permanecer 2 horas por dia, vai ter o direito de jogar um futebol, ter o direito de conviver com os presos que convivem com ele já na ala, né? Então, eles vão ter o direito de participar do pátio de sol, correr, praticar alguma atividade física de forma individual, mas eles podem ter esse espaço aqui de tempo para dedicar um tempo de interação entre eles também. Evidente, tudo é monitorado também aqui no pátio de sol. Não pode entrar nenhum tipo de arma de fogo. Então, aqui dentro não se utiliza arma de fogo, são todos instrumentos de menor potencial ofensivo. A tal da bala de borracha, mas que o nome técnico é elastômero. O pressuposto para a gente é criar um ambiente penitenciário que não tenha lideranças dentro do próprio ambiente penitenciário. E para isso é fundamental que eles sejam tratados de igual forma. Então, desde o corte de cabelo, da roupa, da forma, do comportamento, do que recebem, dos acessos, são todos iguais. O que vai diferenciar é se, eventualmente, cometer faltas
que vai colocar o comportamento dele num fator pior do que o outro, né? E aí sim vai gerar alguns tipos de pontuação com relação ao comportamento dele, né? Ele vai ter em termos de ajustamento de conduta até a penalidade de isolamento. E isolamento é isolamento na própria cela, por exemplo. Então ele vai perder o direito do pátio de sol por algum período e aí ele vai ficar isolado, cumprindo essa pena do qual ele cometeu essa falta. O parlatório é onde o preso vai receber a visitante e o advogado. Então, o preso vai estar do lado de lá, é feito por interfone toda a comunicação e ela é monitorada. Também a gente tem aqui, né, a parte para as crianças poderem permanecer por esse tempo. A visita dura 3 horas, então para as crianças acaba sendo, às vezes, cansativo. Então, a gente tem uma estrutura aqui de brinquedos, as águas para o visitante. E aí, nessa parte, é monitorado tanto por câmeras quanto por interfones, né? Aqui a gente tem um vidro que ele é resistente a impacto, esse vidro. Então, por isso, a gente também consegue garantir que não vai ter um tipo de interação ou contato com o preso que vai ficar do lado de lá. O sistema penitenciário federal é a possibilidade mais rígida no Brasil. Então, o perfil do preso que a gente acolhe, infelizmente, impacta dessa forma a vida dos familiares. Por outro lado, a gente sabe também que a nossa legislação diz que é uma permanência controlada, um tempo de permanência no sistema, né? Então, a gente sempre espera que essas famílias não estejam por muito tempo aqui, que esses presos não estejam por muito tempo e que esse preso possa, de fato, ter um outro ambiente penitenciário em algum momento, né? É evidente que as mulheres são a grande parcela dessas familiares e eu, como mulher, não posso deixar de observar isso no meu cotidiano, né? Quando a gente fala de visitante, a gente está falando de mulheres e crianças, basicamente, né? O sistema penitenciário federal não é diferente. Então, o cárcere, ele impacta a vida das pessoas, mas principalmente a vida das mulheres, que são essas familiares, que são as pessoas que seguem suas vidas de forma também restrita por conta de um familiar que está preso. E aí esse é um tema muito mais complexo do que o sistema penitenciário, né? Um tema sobre a essência do punitivismo, o que são as prisões, que aí deixa pro próximo documentário, né? Eu sou cotista de universidade, eu sou cotista desse concurso público. Então, se eu tô aqui é por conta de uma política, inclusive, afirmativa, que deu visibilidade, deu lugar para essas mulheres negras. Ah, a senhora é a responsável pela alimentação? Não, eu sou a diretora da unidade. Então, situações de preconceito, se a gente enfrenta desde que nasce. Quando nasce, preto, pobre, pobre. Mas a gente vai seguindo, e aí na condição também de cumprir o nosso papel, o nosso trabalho, cada dia com mais dedicação, a gente consegue também ir galgando cada vez mais respeito por parte de todas as pessoas que estão nesse espaço, no espaço de discussão do sistema penitenciário.
Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, mas é a única que não está estável no seu crescimento, ela continua crescendo de forma contínua e isso, obviamente, reverbera também na situação da segurança pública e da vida das pessoas extramuro, né? As violências perpetradas pelo Estado contra pessoas dentro dos muros está diretamente relacionado com os resultados dessa política fora dos muros. Então a gente não está fazendo uma política de proteção e às vezes parece muito mais uma política de vingança. A mesma parcela da sociedade que é contra a condenação por fundadas suspeitas admite que determinados criminosos, né, sejam colocados em RDD, né, sem sequer uma condenação. Num Estado de direito democrático, a lei deve ser igual para todos. E no Brasil ela não tem sido, porque, por exemplo, crimes empresariais, crimes políticos, crimes do colarinho branco, isso não está previsto como crimes que coloquem uma pessoa em RDD, né? O que está sendo previsto para colocar uma pessoa em RDD é milícia, tráfico, que são crimes praticados por setores, né, da sociedade, principalmente setores mais pobres, né, e que são considerados mais perigosos, né, porque tem, né, evidentemente, uma violência maior pelo uso de armas e tal. Por que insistir na pena? Porque a pena é, até hoje, um instrumento de exclusão social dos indesejáveis. E quem são os indesejáveis? São aqueles que estão na maioria da prisão, pretos e pobres. Hoje a gente tem 55%, quase 56%, na verdade, de pessoas negras na população brasileira. E se a gente olhar os dados, né, dos últimos estudos que saíram de população carcerária, a gente tem quase 69% de pessoas negras dentro desse sistema. Ah, não, mas acabou a escravidão. Não acabou a escravidão, mudou a modalidade, a forma de escravização. Nós temos uma mentalidade escravagista. E o preso, como os escravizados eram punidos, nós continuamos com a mesma forma de pensar. Então tem que punir mesmo, tem que causar dor. Às vezes eu fico pensando que é como se o ferro dos grilhões das senzalas tivesse sido substituído pelo aço das algemas, porque estão nos mesmos pulsos, ou pelo aço das balas, que também atinge os mesmos corpos. É a lógica da vingança, é a lógica do desprezo, é a lógica do ódio. É essa lógica que rege o sistema carcerário. Não basta tirar a liberdade, tem que fazer sofrer. Quando eu estou pintando, esqueço de muita coisa, porque você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo. Isso aqui é ossos que os leões comeram as pessoas, aqui é o crânio. O rei está lá em cima, o rei e um soldado. O rei e o soldado estão olhando para baixo, porque ele não estava entendendo nada que o Daniel estava falando com Deus. Aí, ele viu que os leões ficaram tudo manso, tudo quieto, e ele mandou tirar o Daniel de lá. Aí o Daniel foi seguir a vida dele. Esse quadro aí é da Santa Ceia, é um dos quadros que eu mais gosto. Eu pintei esse quadro para pedir proteção para quando os meninos saírem da cadeia, eles veem a primeira coisa esse quadro, que foi Jesus que protegeu ele. Toda a vida desde pequena que eu gostei de pintura. Desde quando eu estava na escola. Quando eu estou fazendo o quadro, eu lembro muito do Marco. Marco gostava muito de quadro. Tanto é que uma vez ele deu um quadro para mim. O Marco sempre foi um menino inteligente, muito vaidoso. Toda hora eu estava no espelho. Mas o Marco era bonito, viu, gente? É que vocês estão conhecendo ele agora, depois de judiado tantos anos, né? Ele era um homem muito bonito, muito namorador, namorava bastante. As mulheres brigavam na minha casa por causa dele, na rua, dentro de... O Marco. Aqui, ó. O Júnior aqui e o Júnior aqui. O Júnior, muito amoroso, muito. Se você desse uma bala para ele
Ele partia no meio, deixava a metade pro Marco. O Marco, uma vez foi no programa Silvio Santos, chamaram ele lá na escola, sabe? Tava procurando uns meninos, né? E a professora pegou e mandou ele, né? E ele não ganhou um tênis lindo, caro, lá do programa Silvio Santos. Aí o Júnior queria um. Mas a escola do Júnior não mandou o Júnior. Mandou foi o Marco, né? Aí eu peguei e comprei um pro Júnior, igual. Diferente as cores para não misturar na hora de calçar. Ele seguia uma religião católica, ia na missa com a gente, foi batizado, crismado, estudavam direitinho, não repetiam de ano. Os dois eram muito espertos. Ia para o meu serviço, você precisava de vezes no meu serviço. Todo mundo admirava eles. Tinham festa de fim de ano, eles mandavam levar os meninos. Esse dia foi o quê, mãe? O casamento. Foi quando eu casei. Todo mundo contente. Eu também estava feliz porque estava toda a minha família. Ó, o Marco, aqui é a mesa do bolo. Foi um dia feliz que a família inteira estava, todo mundo, as crianças, tudo. Até um dia que eu estava em casa, sabendo que o Marco estava no PP. Aquilo lá me arrasou. Aquilo lá me arrasou, aquilo lá acabou com minha vida. Menino, eu não sabia. Aí eu fui lá buscar. O menino nunca tinha andado sem sandália, sem nada. Porque só tinha eles dois, então eu e meu marido, a gente caprichava. Chego lá, o menino tá descalço. Assistente social veio trazer ele pra mim. É a regra da casa. Foi uma coisa assim. Eu falei, mas como o pessoal fica descalço? Mas foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Eu falei, Marco, você tem tudo em casa. Por que você foi fazer isso? Pegar porcaria de bolacha. Eles dormiam na minha cama, um homem, moço. Eles dormiam na minha cama comigo. Ah, porque mãe, essas coisas. Mãe, essas coisas. Meu marido nem importava. Porque eles falam que gostam de mim, que ficava quentinho. Thaís, dá uma olhada. Olha o rosto do Marco aqui. Isso fez muito bem pra gente ver nessas fotografias, muito. Quando eu vi eles, dava um beijo, um abraço bem apertado, bastante beijo. Falava pra eles, eu já vi vocês. Já vi vocês, agora eu posso morrer sossegada. Isso que eu vou falar pra eles. Olha que bonita essa foto dele, né? É. Ele tá linda. Ele, olha... Nesse dia você tava aqui, né? Tava. Isso aqui. Família toda. O sonho dele sempre foi ser jogador de futebol, né? Todos os domingos ele ia pros treinos com o pai dele. Gostava muito de futebol. Muito mesmo. Adorava meu bolo de chocolate, né, Iago? Fez bolo? Fiz. Fez minha maionese? Fiz. Tô indo aí. Tava trabalhando com um grande futuro aí pela frente, né? O Iago, ele tinha vontade de viver. Ele queria ser alguém na vida. É isso. Só saudades agora. Eu gostaria muito de saber o que realmente aconteceu com ele, porque eu entreguei o meu filho para vocês vivo e vieram me devolver cadáver. É difícil você ter um filho que você nunca bateu com essa tamanha violência para vir uns monstros, porque são monstros, e te espancar.
Só porque ele pediu um hospital. Foi numa segunda-feira, ele pediu PS, levaram ele pro hospital por conta dos furuncos. Nisso, ele se queixou de dor, quebraram a clavícula direita dele. E tiraram o raio-x, comprovaram que ele realmente estava com uma fratura, porém, os agentes penitenciários não deixaram imobilizar ele. Mandaram ele pra dentro do presídio de novo. Na quarta-feira foi quando ele não estava mais aguentando de dor, por quê? Porque ele só não estava com a clavícula quebrada. Ele estava com uma costela quebrada também. E aí pegaram, bateram nele mais uma vez. Eu tenho certeza que meu primo não chegou com vida no hospital. Eles falam que chegou com vida sendo entubado, mas eu tenho certeza que não. Minha tia ligou, e nessa que minha tia ligou pra essa diretora, ela pegou e falou assim, graças a Deus que você me ligou. Ela simplesmente pegou e falou assim, chegou um e-mail aqui do hospital falando que o Iago faleceu hoje, às 5 da manhã. Tenho certeza que só levaram ele pro hospital pra não morrer lá dentro. Aqui ainda tá as coisinhas dele, né? Lá tá as roupas. As roupas que eu não tive coragem ainda de doar. Tá do jeito que ele deixou. Ele era bem vaidoso, sabe? Toda semana cortava o cabelo, andava bem vestido sempre. Ele dormia aqui nessa cama. Aí lá preso ele falando, mãe, minha cama tá arrumada? Minha cama tá limpinha, né, mãe? Eu falei, tá, meu filho, ninguém sobe na sua cama, não. Eu não deixava ninguém subir. O preso, não é porque tá lá que tem que ser tratado igual um bicho, porque nem um animal é tratado da forma que o meu sobrinho foi. É essa a nossa revolta. Ele tinha 21 anos, ele tinha uma vida pela frente. Eu tenho certeza que tudo que ele mais queria era sair, era trabalhar. Isso dói, cara. Dói. Tive a Rita assim. Eu nunca imaginei. Eu imaginava tudo, menos perder o meu Iago. Ele errou, ele tava pagando por tudo que ele fez. Ele não precisava de nada disso. De ter apanhado igual ele apanhou, ele não precisava. Ele não era um bicho. Eu falaria, eu quero justiça, eu vou atrás de saber o porquê massacraram ele desse jeito. Eu não sei, eu não vivo. Simplesmente acabaram com a vida dele. Eles mataram meu primo. Aqui foi um dos momentos quando o Alan era pequeno, antes da gente entrar nesse turbilhão que foi a vida dele na passagem pelo sistema penitenciário e a própria vida dele aqui fora. Eu sou um militante natural. Eu costumo dizer que as minhas necessidades sempre se transformaram nas minhas bandeiras de luta. Eu não tinha casa, fui para o movimento de moradia, me engajei na luta, procurando conquistar uma moradia. E isso, com o tempo passando, os meus filhos crescendo, o meu filho, principalmente, fez a opção de vida dele e não foi uma opção muito boa. Não foi muito boa, não. Foi ruim, foi péssima, porque acabou levando ele para dentro do sistema penitenciário e me arrastando junto, porque se eu tinha toda essa luta nos movimentos populares, não ia abandonar meu filho numa situação dessa. Tem que chegar lá 1h da madrugada, chovendo ou não, ficar lá até as 9 horas numa disputa entre nós mesmos, às vezes por um lugar na fila, às vezes
por uma comida que tem que comprar para levar para dentro do sistema. Então tudo ali é luta. Eu gritava lá dentro do presídio, por isso uma vez eu fui preso lá no complexo e consciente do que eu estava fazendo, mas ali eu já sabia que as pessoas tinham que reagir. O Alain, no dia que eu fui sepultar ele, que nós viramos as costas para sair de dentro do cemitério, eu dei um suspiro. Porque, embora eu estava perdendo meu filho, foi como se fosse tirado um fardo de cima dos ombros. É muito triste falar isso, é triste mais ter consciência de que eu tive esse sentimento. Isso que aconteceu com a opção do Alain, do Marinho, me carregou de uma forma de luta para outra. Eu aí caí na pauta dos direitos humanos. Eu fui conselheiro estadual de saúde, conselheiro estadual de direitos humanos. Nunca eu encontrava lá o que tinha que ter. Ali é que é a caverna que a molecada entrava, subia, saía ali em cima. Quando vinha esse parque, a gente tinha a obrigação de parar ali na caverna e explorar, como ele dizia que era um explorador. Mas é isso, tem momentos e momentos. Mas a pauta aqui é sistema penitenciário. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. As famílias, elas estão se propondo a fazer um trabalho que o Estado ignorou, que o Estado desistiu de fazer. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado.
porque a gente é a voz deles. Né? Então eu falo que eu acho que vai ter muito mais. É a primeira vez que eu venho. Das outras vezes eu tinha até medo de vir para não atrapalhar alguma coisa do meu marido. Porque hoje em dia, se você estampa a sua cara, você prejudica seu marido. Eu corro esse risco. Nós estamos aqui, ó, para ver que eles não estão sozinhos, que eles têm família. Que a gente está aqui para ajudar todos. Entendeu? A gente está dando o nosso sangue aqui, não é à toa, não. A nossa pauta é nada de opressão, alimentação, educação, saúde, estudo, remissão de pena, progressão de regime e humanização das penas. Também aproximação familiar, que os presos possam cumprir pena perto dos seus familiares. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no... Essa manifestação, tá tudo em paz, nós não vem aqui, nós não somos vândalos. Mesmo calado, peito resta a cuca. Nós vem aqui pacificamente, nós viemos fazer uma manifestação pacífica. Nós viemos reivindicar os nossos direitos e direitos da nossa família. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Jesus se coloca na pior posição que pode existir, estar preso. É a posição mais rejeitada da sociedade, é estar preso. É um exercício, às vezes, muito difícil, né? Se colocar na posição de quem está lutando por um filho, mas conseguir se enxergar no outro é o maior exercício que a gente pode ter de humanidade e de crescimento pessoal e social. E a sociedade cresce com isso, né? Todos os dias a gente recebe relatos de violações diversas de direitos humanos, de questões sanitárias, de violência com relação à família. Então é um tema que precisa ser cutucado. E eu acho que é esse também o movimento, né, da DPF, a decisão do Supremo. Além de institucionalmente e efetivamente poder gerar mudanças, sem dúvida vai gerar um debate, um questionamento na sociedade. A prisão dessas pessoas, mesmo não resolvendo a criminalidade nenhuma, ela serve de catarse para essa população. Então, qual o caminho para isso? É discutir, é conversar, é falar sobre isso. Nós estamos numa sociedade democrática onde o direito limita o debate sobre isso. Eu acho que nós andamos muito quando nós tiramos o assunto debaixo do tapete e começamos a falar dele. É isso, se é inimigo, né, os seus parentes são inimigos também. Se o traficante é um inimigo, todos que moram na favela são potencialmente inimigos. Todos que moram na favela são potencialmente criminosos. E isso estabelece dentro da sociedade um tipo de entendimento de que aquilo ali é uma solução. Na verdade, quando a gente vai observar o que o cárcere busca coibir, controlar, organizar, a gente vai perceber que é, na verdade, uma estigmatização, uma projeção dessa ideia de criminalidade e que estabelece uma figura irreal de criminalidade a que se pode depositar todos os tipos de violência, afinal de contas, são desumanizadas, né? A Mari tinha muito esse cuidado do falar da humanização das pessoas, independente de onde elas estivessem. E algo também que me atravessa muito pensar, porque eu sou mãe de 2 meninas, é essa separação abrupta que tem. Superar o modelo prisional é também o Estado brasileiro pensar sobre quais foram os traumas produzidos nas famílias e nas comunidades através desse modelo. E a gente não pode partir somente deste ponto para frente. Nós vamos precisar construir processos de memória justamente para estabelecer mecanismos de reparação das vítimas, dos seus familiares e das comunidades atingidas pela lógica prisional. O encarceramento que é feito no Brasil é um encarceramento que aumenta a criminalidade, não diminui a criminalidade. É uma realidade de um sistema prisional que não muda, sabe? Ele está fadado ao fracasso do jeito que está. Não importa
qual a posição que cada um tenha. A constatação evidente, no entanto, é o que nós estamos fazendo não está dando certo. Amado irmão, com alegria no coração, pela oportunidade de Deus, lhe escrevo para te fazer lembrar que você tem uma família que te ama incondicionalmente. Mas o Marco, ele é muito inteligente, o Júnior também é. Os dois são muito inteligentes, mas muito mesmo, viu? Não é porque eles estão lá. Eu queria ter a metade da inteligência deles. Não. O Júnior, não é bonito? Um choque também que eu levei foi quando o Júnior falou para mim que ia viajar. O Marco já estava preso. Que ia viajar. Peguei, arrumei a mala dele, pus roupão de banho, né? Quando eu recebi, passados uns dias, telefonema dizendo que eu estava preso. Nossa, aquilo lá abalou quase todas as vizinhanças, porque eu não estava esperando. A gente criou os filhos da gente com todo amor, com todo carinho, e de repente, não é porque fizeram coisa errada que eu vou deixar de gostar dele, de jeito nenhum. Aí que a gente gosta mais. Oi, mãe, benção? Te abençoa. Todos os dias daí que eu chego, meu filho. Cadê? Eu preparei para fazer uma da senhora. Por fim, a Fabiana esperou no próximo mês, na visita dela. Aham. Família de preso, né, mãe? Estão cansados de viver essa opressão. Onde eu vou revolver meu filho? Vai, mãe, em nome de Jesus, Deus me livre. Isso, eu não quero morrer meu filho dentro de uma cadeia, tenho medo. E ele não vai aguentar, né, mãe? A gente já é órfão de pai. A gente já não cresceu com pai. Na verdade, a senhora é o nosso pai e mãe. Toda a vida foi assim, que a senhora que se sacrificou, meu pai morreu. A senhora que deixou de comer para dar de comer a gente. A senhora que sempre esteve ali com a gente, imagine. Eu queria ter meu filho perto de mim no Natal, me dar um abraço no Dia das Mães, sabe? Ficar comigo do meu lado. Fazer o quê? Meus netos às vezes querem vir para cá, chamam o Alexandre, mas eu prefiro ir dormir. Porque é muito triste. Eu sei que a vida continua, mas cada um tem um sentimento. Eu tenho o sentimento de mãe. Sabe, eu acordo, por exemplo, 4h30, 3h30, às vezes eu acordo, pensando no Paulo. Ele podia estar aqui fora, ele podia estar passeando, viajando, com os netos, bisnetos. Quando eu fico muito agitada, fico pensando que pode ou não acontecer, se ele vai sair logo, se não vai, se esses juízes vão ter alguma consciência de pensar melhor, sabe? Aí eu fico mais agitada, teve uns dias aí, né, que eu passei mal, o Alexandre me levou para o hospital. Porque eu tô assim daqui de repente, sabe? Me dá coração fica pesado. Aí eu sinto falta de ar. Uma vez também teve uma audiência no fórum. Lá da João Mendes. Eu fui. Aí ele estava lá. Aí ele veio sentar perto de mim. Aí comecei a chorar, o juiz deixou ele... foi logo no começo, deixou ele sentar perto de mim. Só que ele estava gemado. Eu abraçava ele assim,
Aí que eu estava chorando, o juiz foi lá, mandou tirar a gema dele. Aí ele ficou todo o tempo assim, ele sentado, em poltrona lá, e eu assim. Eu com a mão no colo dele, segurando a mão dele assim, uma mão no colo, e a outra mão segurando a mão dele. Pequenininho aqui, ó. Gordinho, gordinho. Gordinho Muito bonitinho. gordinho. Muito gordinho. Eles gostavam muito de bolo de chocolate. De aniversário, fazia aqueles bolos bonitos. Chegava lá para aquelas mulheres, aqueles homens, pegavam, eles faziam de propósito. Aquilo lá, o pessoal, tudo, a gente chorava. Pegava o bolo, assim, cortava pequenininho e fazia assim, ó, com a faca suja de salgado. O que é isso? Isso é muita humilhação. Isso é muita humilhação. Eu chegava lá para os meninos só o chocolate moído, quebrado. Eu pego de manhã e da noite. Já coloco aqui. Ô, só da noite, Nice. Quer se matar, é? Saúde, fiquei pior. Quando ele foi para Federal, né? Porque eu tive um AVC, tive um ópera do coração e depois eu tive um derrame pleural. Aqui fora eu tento fazer o máximo para que ela fique bem, para que ele fique bem. E o nosso maior medo é que um dos dois lados não aguente. Teve dia de chegar lá no presídio, eu não consegui quase entrar. Me liberaram para me levar até lá a porta, porque eu não conseguia andar. Eu queria andar, eu queria ver meu filho. Uma situação puxa a outra, né? Porque a água do pulmão, ela dá uma excesso de secreção no peito. Aí isso dá tosse. Aí esquece de tomar o remédio, que é o específico. Aí vai agravando. Aí por conta corta um outro remédio, que é o da circulação. Aí tem aquele que é para aliviar a pressão. Ele estava passando na televisão. Até chamei você, né, Thaís? Falei, corre, se tem vontade de ir lá na televisão e puxar assim, sabe? Puxar pra você. Eu mando beijo, dou beijo. Eu sei que ele não tá vendo, mas pra mim eu fico satisfeita de poder mandar um beijo pra eles. Quando eu vi aquele menino com as pernas, com aquela corrente e os braços, gente, aquilo lá, quando eu lembro dessa passagem, ele subindo num avião, não sei para onde que ele andou muito, né, de avião, que eu vi aquilo lá, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu vi com o meu filho. Parece que o braço, não sei como que estava gemado. Estava assim, a corrente parece que estava assim nos pés e aqui assim. Gente do céu. Eu falei para Deus, eu falei, por que eu tenho que ver isso? Não queria ver isso. As pessoas não aceitam a família de preso na sociedade. Não aceitam. Isso também é um sofrimento para nós que somos família. Eles não aceitam. Porque se aceitassem, não ficavam falando, xingando eles. Eu estou lá, eu saio, nos cursos que eu vou, o pessoal xinga, fala, e ainda fala o nome do meu filho. Tem que morrer, a família e eles e tudo. E eu ali. E eu não posso falar nada. Eu fico quieto, eles não aceitam a sociedade. Me tratam bem, tudo. O pessoal todo me trata bem, mas não sabe, porque se souber, não passa nem na porta. A gente passava, vocês quando era criança, passava do horário de comer às vezes, né? Que eu não tinha, que eu tinha que ralar, né? Eu sei que não é fácil para a senhora como mãe se deparar com isso, né? Eu sei que a gente foi criada em cima de uma humildade, a gente veio, né, de lutas e mais lutas e mais lutas, e foi essas lutas que até mesmo nos colocou nesse caminho errado. Eu não sei para quê, né, em casa. Eu falei, ninguém sabe o que eu passei para criar meus filhos. Ninguém sentou na mesa a ver o sofrimento dos meus filhos, porque talvez que seja isso que aconteceu. E nós, eu já tô biruta.
Olha a idade que a senhora tem. Acho que isso que me adquiriu todos os tipos de doenças, sabia, minha filha? Claro que é, mãe. Essa depressão que a senhora adquiria do quê? É claro que é. Ver seu filho passando por esse sofrimento, vivendo isso tudo aí. Passando por isso, a gente sem poder estar perto do guri, sem poder visitar, sem poder saber. Quanto tempo ele ficou lá em Porto Velho, aquela vez que tiraram ele dourado, sem uma visita, sem a gente ter notícia? Só de visita que quando vinha trazer a notícia, a gente nunca pôde ver, nunca pôde falar, nunca pôde nada. Fora que quando eu fui lá na sessão, você ainda é humilhada, hein? Sim, né, mãe? Presos têm família. Eles... Isso não é pra mim, não. Eu falo que o dia que meu filho sair de lá, eu que tô saindo da cadeia junto com meu filho. É 2 alvará, né? 2 alvará, gente e meu filho. 3, todos nós, irmãos. Todos. É um alvará do preso e o alvará da família. Da família. É a sentença que nós deixamos de cumprir, pagamos a nossa. Eu acho que a minha função nessa história toda é fazer os dois ficarem vivos. A minha função é manter ela viva, deixando ela louca comigo, me xingando, tendo motivo para reclamar. Ele lá me xingando, falando que eu abandonei ele, mas eu sou o pulmão dos dois. E toda vez que ela quer tomar uma outra direção, eu vou lá e incentivo ela. Eu falo, seu filho só tem você. Porque o amor de mãe é um amor incondicional. E até o fim da minha vida eu vou lutar pelo meu filho. Pode falar quem quiser, pode me prender. Não quero nem saber. É meu filho. Já que eu não posso ter eles junto comigo, pelo menos as fotografias, isso ninguém tira de mim. É um pedaço de mim. Se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. Se eu morresse, se eu tiver que voltar, eu quero os mesmos filhos. Se eu tiver que passar tudo de novo, eu vou com a sacola tudo de novo como eu fazia antes. Eu orgulho deles, eu tenho orgulho deles. Desde pequeno eu tenho orgulho deles. Mas eu não desanimo. Eu dou a volta por cima, levanto e vou embora. Não, enquanto eu estiver vivo, que Senhor Jesus me der vida, eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou desanimar para ninguém. Eu não vou abaixar a cabeça para ninguém. Hoje, estamos fortes, pois não temos mais medo. Lhe desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E estamos te aguardando para o próximo ano, se Deus quiser. Te amo. A liberdade é a vocação natural de todo ser humano. Essa vocação à liberdade hoje, mais do que nunca, está sendo negada ao homem e até mesmo vergonhosamente roubada pelas diferentes múltiplas formas de opressão. Para confirmarmos tanto, basta que lancemos um olhar sobre a realidade que nos rodeia. É preciso que seja ouvida a voz de quem sofre, porque não é só a solução técnica pensada numa prancheta, na escrituração de um projeto que vai se encontrar a solução. A solução está ali na fila do presídio, está em cada favela dessa, está em cada egresso, que quando sai de lá, com a mão na frente e outra atrás, chega na sua comunidade e não encontra oportunidade de trabalho, a não ser uma só, que está sempre de braços abertos, que é o retorno, primeiro para a boca e depois de volta para o sistema. O sistema ele programou para que eu entrasse, para que eu saísse, mas para que eu voltasse. Quem acha que o sistema carcerário não funciona, tem que entender que não funciona para quem está preso. Mas para quem dita as regras, ele funciona perfeitamente. É o caos. Familiar de preso não é bandido. Somos seres humanos como eles que se encontram lá dentro. Sociedade, aqui tem mãe, tem filhos, tem irmãos, tem tio, tem sobrinhos, tem netos que clamam por quem está lá dentro. Para vocês, eles podem não ter uma importância. Para vocês, eles são simples bandidos que cometeu algum crime ou algum delito. Mas para nós, eles têm importância. A gente sofre, a gente tem coração, eles sofrem.
é que a falta de empatia rotula as pessoas como imprestáveis, como se o bem e o mal fossem coisas absolutas. A gente precisa, em algum momento, parar e dialogar. A prisão resolve? Não, não resolve. E se não resolve, como podemos implementar um sistema, né, onde ela não seja a última ou a única, né, saída para o enfrentamento das questões que nós queremos enfrentar, como, né, a violência e os índices criminais. Eles excluem a gente. Nós somos excluídos. Os meninos são excluídos lá e nós somos excluídos aqui. Realmente, o único sonho meu em vida é poder ter o meu filho ao meu lado. Deixar você, se eu te amo, como vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que já deixei 1000 furos, 1000 mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como vou deixar você, se eu te amo. Como vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que já deixei 1000 furos, 1000 mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como vou deixar você, se eu te amo. Como vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que já deixei 1000 furos, 1000 mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como vou deixar você.